pra galera que tá ouvindo aí, vendo, como que se ganha dinheiro com podcast? Porque, porra, tá hypado, a galera gosta. Sabe a minha? Posso? É sua. Tá bom. Como é que ganha dinheiro com podcast? A primeira coisa, views, né? Então, a primeira coisa é isso, porque dos views vem os patrocínios. A empresa vai te procurar porque muita gente tá te vendo. E aí, essa lógica não é pra podcast, a lógica é pra qualquer coisa. Desde futebol na Rede Globo até blogueirinha de Instagram. Sim. As pessoas estão te vendo, a gente quer aparecer onde as pessoas estão olhando. Ponto. Então, a primeira coisa é isso, a gente tem um conteúdo legal. A gente foi o primeiro videocast nesse formato Joe Rogan, né? Esse podcast visto. A gente foi o primeiro feminino do Brasil. Então, a gente chegou com uma missão, porque, de maneira geral, não só no Brasil, mas no mundo, o podcast é consumido majoritariamente por homens. Sim. É absurdo, assim, a porcentagem é absurda. Então a gente falou assim, cara, mas dá pra gente levar um conteúdo diferente. Tanto que quando a gente foi conversar com os meninos, lá com o Igor e o Monark, a gente falou, mas qual é a ideia? Eles falaram assim, não sei. Vocês têm que dizer qual é a ideia, vocês são as meninas. Sim. Vocês têm que dizer qual é a ideia. Então eles sempre deixaram a gente extremamente livre, apesar do convite ter partido deles. Sempre foi uma coisa assim, faz aí. Mas faz o quê? Não sei. Te vira, faz aí. Aqui tá o espaço, senta aí e faz. Que a internet aceita isso. Faz aí, testa. Quando? Agora? Mas de que jeito? Do jeito que tem. Aperta o play, sai falando. Exatamente. A internet gosta disso, né? E aí a gente começou a fazer, começou a ser legal. Claro que a gente teve uma catapulta imensa que foi começar ao vivo no Flow, né? Sim. Como eles são nossos padrinhos e sócios e tudo mais, a gente começou assim, abriu um Flow, abriu a live do Flow, nós éramos as convidadas, eles começaram a conversar com a gente, no meio do papo falaram, então, agora derruba a live, vamos estar ao vivo no canal do Vênus. Então, todo mundo que tava no meio daquele papo falou, então, automaticamente, a gente ganhou ali Sim. uma primeira porta aberta muito, assim, muito significativa pra gente ali. Certo. Mas eles sempre falam, a gente mostrou, mas se não fosse bom as pessoas teriam ido embora. Com certeza. Então, foi isso. E aí a gente começou a crescer. A gente tá com 10 meses chegando em 600 mil inscritos. Sim. E a gente tá muito feliz, porque a gente não é um estouro, sabe? Mas vocês são consistentes. A gente sente... Isso pra mim vale mais do que tudo. Vale com certeza. Mais do que fazer 1 milhão em um dia, sabe? Vale isso pra mim. Na porque é um público assim. que chegou, descobriu, gostou e ficou. Isso pra mim é o que vale. E a gente vai aos pouquinhos crescendo, tal. Então você me perguntou, voltando à pergunta sobre ganhar dinheiro. Primeira coisa é essa. É o AdSense. A gente tem ali os views. A gente tem o AdSense do YouTube. A equipe toda do Flow, eles entendem muito disso. Do corte que dá certo, da thumb que dá certo, sabe? Eles entendem muito disso. Então, nosso papel é fazer. Depois disso, eles cuidam da entrega. Sim. Primeira coisa é isso. Depois, o patrocínio, que vem naturalmente. Se estiver fazendo um negócio legal, as pessoas estão gostando de ver, vem o patrocínio. E disso pro depois, então, eu sempre falo assim, o grande problema de participar do BBB... Só pra fazer uma metáfora. O grande problema de participar do BBB não é você participar. É você não ter nada pra mostrar depois do BBB. Porque a pessoa que entra no BBB e tem um talento... Sim. Entendeu? Então, assim, você entra no BBB, humorista. Humorista, tô falando, não Nego Di, humorista. Você entra no BBB sendo humorista. Se você tem talento, quando você sai, você vai fazer show pra caralho. Com certeza, cara. Porque quem não te conhecia passou a conhecer. Você tem recursos, tem background. Recurso. Então, qual é a terceira forma de ganhar dinheiro com o podcast? É uma coisa que o Igor Monark deu muita risada, porque eu e a Yas, a gente montou um show juntas. Sim. E aí eles falaram assim, o foda é que elas têm talento, né, cara? A gente não sabe fazer nada. Porque a Yas canta pra caralho. Pra caralho. Sabia. E eu sou humorista, então a gente montou um show. E aí eu falei, vocês tinham que ir pro teatro. Mas vamos fazer o quê, Cris? A gente não sabe fazer nada. A gente só sabe bater papo. A gente só sabe bater papo. Então acho que essa seria a terceira forma que eu tô vendo, assim. Porque hoje me chamam, não mais, sempre me chamaram, graças a Deus, pra shows. Sim. Mas hoje me chamam pra coisas maiores. Você acha que tem espaço ainda de crescimento de podcast? Você acha que 2022 vai ser um ano bom, porrada pra podcast? Eu vou repetir a opinião do Jean, o Jean lá do Flow, que é o operador. Ele é um cara de muita visão. E quando ele falou isso, eu falei, caralho, Jean, tu desenhou o cenário do ano que vem. Ele falou, Cris, eu acho que vai acontecer assim, ó. Vai explodir, vai surgir um monte de pequenos podcasts. Sim. Sabe, da cidade, assim. Porque a gente vai estar num ano eleitoral e os políticos descobriram o podcast. Tá.
Verdade. Então ele falou, vai ter... Porque assim, o vereador de Chimboquinha do Oeste, ele não vai no Flow. Mas lá na cidade dele, entendeu? Tem a Cris Paiva da cidade dele. E ele vai lá e vai dar entrevista como vereador. Então, vai ter esse bombardeio de pequenos podcasts. Depois disso, vai vir um segundo momento que você nunca comeu, sei lá, acarajé. Você nunca comeu acarajé. Aí você passa e tem um lugarzinho ali no teu bairro, pequenininho na tua rua, você fala, eita, diferente esse negócio, vou provar. Aí você come o acarajé ali do teu bairro. Sim. Você gostou? Gostei. Porra, então agora eu vou procurar onde tem um acarajé foda. Porque eu gostei disso. Sim. Então, as pessoas que conhecerem o podcast, que chegarem onde o Vênus não chegou organicamente, mas que vão conhecer o podcast do Zé da Couve lá em Chimboquinha do Oeste, Depois vai vir. vão migrar pro JJ, vão migrar pro Flow, vão migrar pro A Deriva, vão migrar porque vão começar a falar assim, Gostei do formato. nossa, isso aqui é legal. É legal isso aqui. Quem são os grandes desse mercado, sabe? Onde é que tem o melhor acarajé? E a pessoa vai vir buscar, porque ela vai ter gostado do formato. E aí, depois disso, vai rolar uma peneira. Como rola em tudo, né? No stand-up rola peneira. Eu tô há 15 anos no stand-up ouvindo que o stand-up vai acabar. Não vai acabar. Vão acabar pessoas Pô, mas rir, entreter... que vão ficando no caminho, naturalmente. Ou porque não aguentam tanto tempo, porque não é fácil. Uhum. Não é, precisa de muita saúde mental pra você viver mês a mês. Esse mês tenho 3 shows, no mês que vem tenho 10, no outro tenho 0. Precisa de muita saúde mental pra isso, tendo uma filha, precisa, sabe? É muito doido. Então tem gente que só não aguenta. Fala, quer saber de uma coisa? Eu vou arrumar um emprego aqui, ganhar o meu seguro e deixa pra lá. Que é justo também, é digno. Não tô falando... são opções, né? São escolhas. Mas tem muita gente que no meio do caminho desiste. Ou porque demora muito. Ou porque só não era a praia dela mesmo. Ou sai da comédia, mas continua por ali porque vai ser roteirista. Acha o caminho sendo... Sabe? Puta, eu comecei aqui, mas daí eu comecei a dirigir. Pô, é mó legal dirigir. Virei diretor de TV. Sim. Como a gente tem, o Gus Fernandes virou diretor de TV. O Fábio Gueré, ele continua no palco ainda. Mas ele é um baita roteirista. Ele trabalha com Faustão e tal. Então, tem as esquininhas onde algumas pessoas arrumam outras coisas, sabe? A Cris Paiva foi pro podcast. Continua no palco, mas foi podcast. Cara, eu tô achando um tesão fazer podcast. E tá ocupando um puto espaço na minha cabeça, assim... Porque, pra mim, o podcast é uma oportunidade de te conhecer, aprender. Eu escrevo... Eu sou ouvinte, eu sou aluno, eu curto e tal, e aí eu vou entendendo cada mercado, cada indústria, cada coisa que as pessoas estão falando. Por exemplo, já vou te fazer uma outra pergunta aqui, ó. Manda lá. Sobre podcast. Então tá, podcast regionais, porque tem um formato, o cara não vai conseguir no Flow, não vai conseguir no Vênus, vai conseguir no JJ, porque sei lá, porque não vai conseguir. Depois ele vai querer comer uma acarajé legal. E aí, quem é o cara que vai sobreviver? É o cara que tem os melhores convidados, melhor conteúdo, melhor ritmo, melhor dinâmica, é o cara que tá mais no contexto. Por exemplo, até não sou um bom entrevistador, mas peguei uma pessoa que tem a ver com o assunto, que tem a ver com o momento, ela soltou uma... Tudo isso, ou tem alguma outra coisa que eu não te falei? Olha, é achismo, né? Porque a gente só vai saber quando acontecer. Mas eu acho que vai ter a galera do funil, sabe? Assunto específico. Então eu gosto desse tipo de assunto. Então eu consumo esse tipo de podcast que fala disso. Ok. Eu não sei se isso pode ficar exaustivo. Mesmo o podcast afunilado, ele vai ter que ter uma abrangência boa, porque imagina... Entendeu? Só aquele assunto. Até faculdade tem limite, né? Você fica 4 anos e vai embora. Sim. Então, assim, calma lá, né? A gente vai ter que... tal. Mas eu acho que tendo... Você falou, bom conteúdo ou bom convidado? Eu acho que uma coisa chama a outra. Porque assim, ó, já teve muito convidado do Vênus que chegou e a gente sempre, antes de começar, a gente fala, olha, fica à vontade, se tiver algum assunto que você não queira falar. A gente não costuma puxar assuntos polêmicos, não mesmo. Tá. Não é o nosso tom do Vênus. Mas se a gente entrar em algum assunto que você não gosta, é só desviar que a gente vai na tua e foge do assunto e boa, não precisa se preocupar. Muitas vezes da gente começar a falar isso, esse recado, tipo assim, olha, a gente não puxa assuntos polêmicos e a pessoa fala, por isso que eu tô aqui, eu sei, eu já vi vocês. Entendeu? O cara sente seguro, então, um ambiente bacana. Tem muita gente que topou no Vênus que não topou em outros lugares. Por quê? Porque em outros lugares ela sabe que ela vai porque o cara tá buscando corte pra ter 1 milhão de views num corte da pessoa falando, me caguei. Ah, tá, querido. Entendeu? Se a pessoa quiser me contar, ela vai contar.
ela vai ficar à vontade e vai contar, mas eu não preciso ficar espremendo. Ah, é? Mas e fulano? Você é amigo mesmo do fulano? Mas amigo mesmo? Nossa. Thiago já te passou a perna? Ah, e que essa sociedade, quanto por cento é? Caralho, sabe? Uma coisa que não tem porquê, assim. Se a pessoa se sentir à vontade de falar, ela vai falar. Então no Vênus a gente é muito mais... Cara, vamos só... Trocar uma ideia. Tá tudo bem. Se você se sentir à vontade pra me contar... E por incrível que pareça, quanto mais a gente deixa, mais as pessoas se abrem. Com Já certeza. teve gente que contou coisa lá, que depois saiu em todas as revistas, assim, fulano confessa que não sei o que, fulano relata que sofreu abuso. E a gente, meu Deus do céu, foi aqui, foi na nossa frente, sabe? A pessoa chorou aqui, na nossa frente. Sim. Então, eu acho que vai ficar o conteúdo bom, porque o conteúdo bom traz o convidado bom. O convidado se sente, Bem. sabe? Se sente bem de ir. Então, eu acho que esses vão sobreviver. E os que tiverem assuntos... Sabe, aquele podcast, pô, toda vez que eu assisto eu aprendo alguma coisa. Porque, por exemplo, a pessoa que te segue confia no Joel. O Joel é foda, ele tem uma linha alta, sabe, o sarrafo dele é alto, ele não vai levar Qualquer um. E vai fazer pergunta bosta. Então, a pessoa quando vê lá, ela não... Tenho certeza absolutíssima que 97,3% das pessoas que estão assistindo não sabem quem é Cris Paiva. Mas, pô, o Joel levou a Cris Paiva, vamos ver quem é essa menina. Ah, sabe sim. Não, mas tá tudo bem não saber também. Eu acho muito engraçado quando a pessoa tem vergonha de não me reconhecer. Ela fala, ai, desculpa, não te conheci. Eu falei, mas a culpa é minha que você não me conhecia. Eu que não tô fazendo coisa suficiente pra ter chegado em você. Nossa, que animal.